Olá, como é que vocês estão? Estamos iniciando novamente o nosso estudo semanal do livro de Marcos, da Bíblia Sagrada. Olha, muitas pessoas têm assistido, não é? E se você ainda não tem o seu guia de estudo, acesse na internet aí para acompanhar também de forma escrita os textos bíblicos, os comentários e tudo mais, né? Você gosta de estudar a lição da Escola Sabatina? Cada semana nós trazemos aqui um novo estudo. Nem sempre é fácil, viu? Hoje, por exemplo, eu estou assim meio resfriado e tal, mas vamos lá. Vamos tentar gravar e passar para vocês mais esse estudo. E se você gosta, está gostando, gostou, não se esqueça, deixa aí o seu positivo e se inscreva no canal. Olha, nós temos aí cerca de 19 mil pessoas, um pouquinho mais, que se inscreveram no nosso canal. Nossa, eu estou ansiando ao chegar aos 20 mil, né? Quando chegar no 20 mil, eu quero continuar. São pessoas que têm assistido o canal uma vez ou outra, mas eu gostaria que as pessoas assistissem mais. A semana passada, por exemplo, nós tivemos muitas pessoas que vieram aqui estudar conosco a lição, o estudo, né? Da semana passada. E hoje nós estamos aqui na nossa próxima lição, a lição de número 11, né? E eu sempre digo, chegou a hora de estudarmos a Bíblia Sagrada, chegou a hora de ampliarmos o número de pessoas que estudam a Bíblia Sagrada, né? Então, se inscreva no canal, ative esse sininho das notificações, né? Participe de alguma forma, tá bom? Escreva aí nos comentários o que você tem achado, responda aí a algum questionamento que eu faço durante o nosso estudo, tá bom? O que você acha? Faz sentido esse acordo entre nós? Eu sei que algumas pessoas têm descoberto o canal recentemente. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas e deixe aqui embaixo os seus comentários. Eu tenho dito sempre a vocês que quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente tem que pedir a orientação divina, porque é através do Espírito Santo que inspirou os profetas que a gente pode ter a iluminação também de entender, compreender, guardar na mente os textos da Bíblia Sagrada, né? Então, ore comigo nesse momento, a nossa primeira oração. Vamos orar. Querido Pai Celestial, eu louvo o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Estamos prontos para mais um estudo do Evangelho de Marcos. E por isso, pedimos, Senhor, sabedoria, pedimos entendimento dados pelo Espírito Santo. Abençoe essas pessoas, Senhor, que estão orando comigo e que estão estudando comigo a cada semana. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E você diz amém. Muito bem, nosso estudo número 11, levado e julgado. Levado e julgado. O nosso estudo está baseado em Marcos capítulo 14, né? E você vai ver que a partir de agora, Marcos começa a tratar dos últimos episódios da vida de Jesus, né? As cenas finais da vida de Jesus, né? Nós já vínhamos vendo aí na última semana, desde a entrada triunfal, a última semana antes da cruz, né? Nós temos visto ali os líderes judaicos, que eles já vinham há algum tempo tramando a morte de Jesus. Na verdade, parece que desde o primeiro momento que Jesus começou a aparecer, fazendo seus milagres, curando as pessoas, havia esse embate. Tanto é que tivemos algumas lições que se chamavam controvérsias, né? Controvérsias, antagonismo, o conflito entre aqueles que estavam ouvindo a voz do dragão, a voz de Satanás, e Jesus Cristo, né? E vejam que nesse embate final, nós temos aí de novo esses principais sacerdotes, os escribas, os fariseus. Esse era o grupo que queria condenar Jesus à morte. E nós vamos ver isso no nosso próximo estudo, na lição de número 12, né? Hoje, por exemplo, nós temos alguns episódios que vamos considerar. Temos aí 3 elementos importantes dos últimos dias da vida de Jesus. O primeiro deles,
a unção de Jesus com um perfume muito caro. Depois nós temos o sofrimento de Jesus como cumprimento direto da profecia. E também o abandono de Jesus por Pedro. 3 elementos nós vamos tratar aqui durante esse estudo. O primeiro deles, o nosso guia de estudo deu como título principal inesquecível. Inesquecível. O que seria esse inesquecível? Nós temos visto que o livro de Marcos sempre coloca 2 histórias juntas, né? O autor chama isso de história em sanduíche, né? Uma história mostrando desprendimento, outra mostrando egoísmo, mas juntas, para você perceber o antagonismo entre as histórias. E nós temos aqui o desprendimento de Maria e o antagonismo ou egoísmo de Judas, né? A primeira história ocorre em Betânia, onde morava a família de Lázaro, né? E suas irmãs, que eram as irmãs Marta e Maria, exatamente. Na foto e na ilustração você tem aí uma foto da cidade de Betânia. A foto colorida, uma foto mais recente, e a foto ou desenho em branco e preto, uma foto mais antiga, né? Eu tive o privilégio de visitar esse lugar pelo menos uma vez, Betânia. Consegui visitar alguns lugares ali, né? Uma pequena casa que mostrava como deveria ser a casa de Maria, Marta e Lázaro. Ali também se encontra uma igreja, a igreja de São Lázaro, em memória ao milagre feito por Jesus, né? Também próximo se encontra o túmulo de onde Jesus proferiu sua célebre frase, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ali também estão as ruínas da casa de Simão. E é justamente nessa casa, a casa de Simão, que ocorre o episódio de nosso estudo. Existe um canal na internet chamado Israel com Aline. Você já deve ter assistido, né? E existe um episódio dedicado à visita a este local, a Betânia. E ela vai passando pelos vários locais. Eu vou deixar aqui o link na descrição para que você acesse o canal da Aline e possa ter uma visualização dos locais onde ocorreram o que nós estaremos estudando nessa semana, né? Então vamos ler a nossa Bíblia Sagrada, o texto para hoje. Tome aí a sua Bíblia e acompanhe conosco Marcos capítulo 14, versos 1 a 11. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os primeiros sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Olha, 2 pessoas aparecem nesse episódio. Uma, a Maria,
fazendo um ato de amor para com Jesus Cristo. O segundo, Judas Iscariotes, revelando seu egoísmo interior através de um falso amor pelos pobres. E embora Marcos não relate o nome da mulher, Ellen White diz que foi Maria, irmã de Lázaro, e Marta. E tudo acontece na casa de Simão. Ele havia sido curado da lepra, decide fazer um banquete em homenagem a Jesus e convida ali umas pessoas importantes, né? Eu mencionei então que Ellen White fala que foi Maria, e ela fala nesse livro, O Desejar de Todas as Nações. Eu acho que você deveria comprar esse livro, viu? Ou então acessar na internet e ler online. Porque esse é um livro que estamos usando durante esse estudo, mas também vamos estudar na próxima lição a vida de Jesus baseado no Evangelho de João. E novamente vamos utilizar esse livro aqui muitas vezes. Muito interessante o livro O Desejado de Todas as Nações. Vejam o trecho que eu separei do capítulo 62. O Salvador chegara a Betânia apenas 6 dias da Páscoa. E como de costume, tinha ido descansar na casa de Lázaro. Jesus e seus amigos eram convidados à festa de Simão. Jesus estava à mesa, tendo de um lado Simão, a quem curara de uma repugnante enfermidade, e do outro Lázaro, a quem ressuscitara. Marta servia à mesa, mas Maria escutava ansiosamente toda a palavra que vinha dos lábios de Jesus. Note aí, Maria. Em sua misericórdia, Jesus havia perdoado seus pecados, havia chamado do sepulcro seu amado irmão, e o coração de Maria estava cheio de reconhecimento. Ela ouvira Jesus falar de sua morte próxima, e em seu profundo amor e tristeza, almejara honrá-lo. Com grande sacrifício, comprar um vaso de alabastro com bálsamo de nardo puro, muito precioso, para com ele ungir-lhe o corpo. Muitos diziam que ele seria coroado rei. Aqui diz que esse perfume era caro, né? Era um nardo puro. A Bíblia fala de 300 denários. Um denário era o salário de um dia de trabalho. Então, era o valor equivalente a 300 dias de trabalho. Claro que isso depende muito de quanto a pessoa ganha por dia, mas vamos supor que seria em torno de R$ 50 por dia. Então esse perfume custaria cerca de R$ 15.000 aquele frasco de perfume. Mas sabe, ainda tem perfumes caros. Eu fui dar uma pesquisada aí. Olha esse perfume aí. O nome do perfume é Lady Caron, edição limitada, Baccarat Caron. O preço, 1.220 pounds, que é a moeda inglesa, ou seja, R$ 7.500 por um vidro de perfume. Que tal? Deve ser muito bom, né? Deve ser muito bom. Eu procurei um outro aí para ficar mais ou menos dentro dos 15 mil. O outro chama Amor em Rose Parfum. Amor em Rose Parfum. Chaline Parfum. E o preço? A bagatela de $3.000, cerca de R$ 15.700. Quem sabe seria nos dias de hoje um perfume desse aí. Para de uma vez perfumar a pessoa. Eu sei que quando a gente compra um perfume assim, não tão caro quanto este, mas sei lá, uns R$ 100, R$ 200, né? A pessoa vai pondo um pouquinho, né? É uma gotinha ali na orelha, é uma gotinha no pulso, né? Mas não, ela quebrou o frasco e utilizou o frasco todo. 1 ano de trabalho quebrado sobre Jesus. E Ellen White continua dizendo, Maria havia tentado não ser observada e seus movimentos poderiam passar sem ser notados. Mas o unguento encheu a sala de perfume, mostrando a atitude dela a todos. Judas a observou com grande desagrado. Em vez de esperar para ver o que Cristo diria sobre o assunto, começou a reclamar aos que estavam mais próximos, criticando-o por tolerar esse desperdício. Judas era o tesoureiro dos discípulos e, de seu pequeno depósito, retirava dinheiro secretamente para o próprio uso, reduzindo a um ínfimo valor os recursos do grupo. Desejava colocar na bolsa tudo que pudesse
obter. Então ele não estava muito interessado não nos pobres, né? Estava interessado nele, né? Era o tesoureiro dos pobres, mas ele era o pobre principal. Isso me lembra uma classe de pessoas que temos hoje em dia, né? Que fala em nome dos pobres, mas no fundo se enriquecem à custa dos pobres. Infelizmente isso ocorre nos dias de hoje, né? Quantas pessoas se enriquecendo e se aproveitando dos pobres, né? E a nossa lição na Escola Sabatina faz um comentário sobre isso. Ela diz o seguinte: os 4 evangelhos contam essa história de uma forma ou de outra, provavelmente por causa das palavras de Jesus em memória do seu feito. A traição de Judas também foi inesquecível. Marcos dá a entender que a motivação dele foi a ganância. O Evangelho de João deixa isso explícito no livro de João, capítulo 12, versos 4 a 6. E o livro Desejado de Todas as Nações segue dizendo o seguinte: Maria não sabia toda a significação do seu ato de amor. Não podia responder a seus acusadores, não saberia explicar por que escolhera aquela ocasião para ungir a Jesus. O Espírito Santo planejara por ela e ela lhe obedecera às sugestões. A inspiração não se detém para dar um motivo. Presença invisível fala ela à mente e à alma e move o coração para agir. Note que interessante. Ela foi movida pelo Espírito Santo. E ela ouviu a voz do Espírito Santo. Sabe, muitas vezes o Espírito Santo fala com você também. Olha, você deve doar isso para tal pessoa, ou para tal finalidade na igreja, para tal projeto da igreja, para tal projeto missionário. E você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Maria ouviu. E ela estava agradecida. E nós estamos vendo hoje o cumprimento de uma profecia de Jesus nessa ocasião. Porque ele disse para ela: aonde fosse falado do Evangelho, essa história seria contada em memória ao que ela havia feito. E olha, eu estou cumprindo a profecia, porque estou contando para vocês a história. Olha que interessante, né? Quantas histórias se perderam no passado, mas essa história permanece como um exemplo de Maria, de amor, desprendimento. Infelizmente, é um mau exemplo de Judas também, de ganância, né? De egoísmo. Bom, vamos para a próxima parte. A próxima parte trata da última ceia, a última ceia de Jesus e seus discípulos, né? E nós vamos ler lá em Marcos capítulo 14, dos versos 22 até o 26. Diz assim: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isso é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos. E todos beberam dele. Então lhes disse: Isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vocês se lembram, né, da história da Páscoa? Os judeus tinham esse costume a cada ano de comemorar a Páscoa. Era um momento onde eles relembravam daquela vez quando saíram lá do Egito. Um cordeiro foi morto, né, e eles comeram ali com ervas amargas. E eles comemoravam a redenção. Eles deixaram de ser escravos para ser uma nação livre, fugindo pelo deserto. Toda a história do Êxodo aparece ali, né? E agora era esse dia, o dia dessa comemoração. E a lição comenta isso, né? A lição diz assim: a refeição ocorreu na quinta-feira à noite. Jesus instituiu um novo serviço memorial. Na ceia do Senhor, instituída por Jesus nessa ocasião, o cordeiro da ceia pascal não é mencionado.
Isso ocorreu porque Jesus é o Cordeiro de Deus. João 1,29. O pão da ceia do Senhor representa o seu corpo. A nova aliança, de acordo com Jeremias 31, 31, 34, foi selada com o sangue de Jesus. E o cálice representa isso, de acordo com Marcos 14, verso 24. Tradicionalmente se diz que este evento, esse encontro de Jesus, a Santa Ceia, ocorreu num aposento lá no Monte Sião, num local que é considerado o local do cenáculo, o local onde Jesus esteve com seus discípulos. Eu já estive nesse local algumas vezes e confesso que é um lugar emocionante. Eu já me emocionei ali algumas vezes, né? Eu sei que o local foi remodelado e mudado ao longo dos séculos, né? Mas lembrar a humildade de Jesus e que ele esteve ali junto com os discípulos me faz pensar em todo o sacrifício que ele fez por mim. Me lembro da primeira vez que estive ali e entrevistei uma senhora e ela disse assim: eu venho aqui todo ano. Estar neste lugar e me lembrar do que Jesus fez por mim me traz uma alegria tão grande. Me lembro da última vez que estive lá com a minha esposa e ouvimos ali um grupo cantando, aquilo me emocionou profundamente, sabe? É um lugar realmente impressionante que faz a gente lembrar de Jesus. Aqueles que têm a oportunidade de ir a Israel e visitar o cenáculo sabem do que eu estou falando, né? Centenas de pessoas visitam esse lugar todos os dias. Eu pude ver outras pessoas emocionadas ali ao se lembrar do sacrifício de Jesus. E a seguir o relato de Marcos passa a falar de uma profecia de Jesus. Uma profecia em que ele ficaria cada vez mais sozinho, nesse momento tão importante da história da redenção. A profecia tinha a ver com os discípulos e especialmente com Pedro. Não é uma história muito bonita. Está em Marcos capítulo 14, versos 27 a 31. Vamos ler. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Pedro tinha uma confiança própria, né, muito grande, né? Não, senhor, isso não vai acontecer, não. E eu não vou negar a Jesus. Às vezes também a gente tem um excesso de confiança e acaba fazendo alguma coisa errada, né? Não, eu posso ir naquele lugar que eu não vou me contaminar. Eu posso ler isso e não vou me contaminar. A gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com certas coisas, né? Essa confiança própria. Maldito o homem que confia no homem, especialmente no homem em si, né? No ser humano, pessoal, em si próprio. E a lição comenta: Jesus predisse que todos os seus discípulos o abandonariam. Ele citou Zacarias capítulo 13, verso 7, que se refere à espada atingindo o pastor e as ovelhas sendo dispersas. Jesus era o pastor e os seus discípulos eram as ovelhas. A mensagem foi dura e deprimente, mas Jesus acrescentou uma palavra de esperança, repetindo a predição da sua ressurreição. Pedro disse que jamais negaria Jesus. Na verdade, o texto de Marcos, vocês viram, né? Diz que ele insistia com veemência que não negaria Jesus. E, infelizmente, essa predição de Jesus se cumpriu pouco tempo depois. Hoje, quem visita Jerusalém também visita uma igreja chamada Igreja do Galicanto, que relembra esse episódio triste na vida de Pedro, né? Dizem que foi ali
que Pedro, nos arredores daquele local, que Pedro negou a Jesus. Mas vamos para a nossa próxima cena do Evangelho de Marcos. Ela se passa num jardim. Embora fosse um jardim, e ainda hoje seja bonito, é um palco de muita tristeza, né? O título dessa parte é Getsemane. O nome Getsemane significa prensa de azeite, o que sugere que naquele local havia uma prensa de azeite. Na verdade, existe uma gruta ali nas proximidades do jardim do Getsemane, que muitos acreditam que seja o local onde ficava essa prensa. O local hoje é uma pequena capela. Também estive nesse local algumas vezes. Getsemane. A gente lembra de Jesus, né? O jardim do Getsemane. Ele sempre estava ali, com seus discípulos, né? E nessa parte, nós temos uma curiosidade. Talvez eu pudesse até dar o título Quando Deus disse não a Jesus. Jesus tinha vindo a essa terra com um plano, o plano da redenção já estabelecido, e de acordo com a Bíblia, desde a fundação do mundo, ou talvez até antes, né? E ele vinha cumprindo esse plano à risca. Mas agora, na reta final, parece que o momento era difícil. Vamos ver o relato, o que Marcos diz. Marcos capítulo 14, verso 32 a 42. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou-se a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Veja que Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. Ele vinha seguindo o plano. Esse plano tinha determinados momentos. Muitas vezes ele havia dito: olha, a minha hora ainda não chegou. Ainda não chegou a minha hora. Ah, vamos, Senhor, a Jerusalém? Não, a minha hora não chegou ainda. Agora ele diz: chegou a hora. E aí ele vai, né? E agora realmente tinha chegado a hora. E note como a lição descreve os movimentos de Jesus depois que saiu do local da ceia, né? A lição diz assim: saindo Jesus e seus discípulos atravessaram o vale de Cedron até um jardim localizado nas encostas do Monte das Oliveiras. Ao entrar no jardim, Jesus deixou ali seus discípulos e seguiu adiante com Pedro, Tiago e João. Mas então também deixou esses três e prosseguiu sozinho. Esse distanciamento espacial sugere que Jesus se tornava cada vez mais isolado e sozinho à medida que enfrentava o sofrimento que se aproximava. Existe um outro livro de Ellen White chamado História da Redenção. É um livro fantástico. Já li algumas vezes. E eu vou ler alguns trechos aqui desse livro, o livro História da Redenção. Mas eu encorajo você a ler o livro todo, ou talvez o episódio que trata da vida de Jesus, né?
É sempre bom a gente lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós, né? Diz assim Ellen White: o pecado lhe parecia tão terrível e tão grande o peso da culpa que devia levar sobre si, que foi tentado a temer que ele o separasse para sempre do amor do Pai. Sentindo quão terrível a ira de Deus contra a transgressão, exclamou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Está lá em Marcos capítulo 14, verso 14. Jesus sentia que pelo pecado estava sendo separado do Pai. O abismo era tão largo, tão escuro, tão profundo, que tremeu diante dele. Para escapar dessa agonia, não podia usar seu poder divino. Como homem, devia sofrer as consequências do pecado humano. Como homem, devia suportar a ira divina contra a transgressão. O poderoso anjo que está na presença de Deus, ocupando a posição da qual Satanás caíra, veio para junto de Cristo. O anjo não veio para tirar o cálice de suas mãos, mas para fortalecê-lo a fim de que eu bebesse com certeza do amor do Pai. A agonia de Cristo não cessou, mas sua depressão e desânimo o deixaram. A tempestade não diminuiu de maneira alguma, mas Jesus estava fortalecido para enfrentar sua fúria. Saiu calmo e tranquilo. Uma paz celestial pairava em seu rosto manchado de sangue. Havia suportado aquilo que nenhuma criatura humana jamais poderia sofrer, pois tinha provado os sofrimentos da morte por todos. Quando a gente lê esse relato no livro História da Redenção, a gente fica tocado. Hoje é muito comum as pessoas terem essa doença chamada depressão. E quando eu leio aqui que Jesus teve depressão e teve desânimo, tem gente que demora para vencer a depressão e tem gente que não consegue vencer a depressão. Sente-se triste, a química do corpo está toda bagunçada, parece que nada tem graça, chora com facilidade, não é? Mas veja, um anjo foi enviado para ficar ao lado de Jesus. Não foi tirada a depressão e o desânimo, mas o anjo fortaleceu para conseguir vencer aquele momento difícil pelo qual estavam passando. Eu não sei se tem alguém me assistindo nesse momento que passou ou passa por esse problema. Eu tenho conhecido algumas pessoas que têm passado por esse problema. E é muito triste mesmo. Estar desanimado, estar depressivo, muitas vezes com razão, porque aconteceu alguma coisa na vida. Sofrem com ansiedade, porque parece que aquilo não vai se resolver, não é? Eu posso orar por você, pedindo a Deus que envie esse anjo também para estar ao seu lado, né? Vamos orar? Ore comigo. Querido Pai Celestial, Pai de amor, de misericórdia, querido Jesus, o Senhor sofreu aqui nessa terra a depressão e o desânimo. Talvez tenha alguma pessoa nesse momento que esteja passando por essa situação. Depressivo, desanimado, mas assim como o Pai enviou um anjo para fortalecer a Jesus, eu te peço, meu Pai, envie o anjo e fortalece essa pessoa que nesse momento está passando por esse vale da sombra da morte. Que o teu anjo o fortaleça, não o deixe nem por um segundo. E com a força desse anjo enviado por Deus, que a depressão seja vencida, que o desânimo desapareça, que ele olhe para frente e veja que há luz no fim do túnel e essa luz é Jesus. Ó meu Pai, tenha misericórdia. Faça o teu amor transbordar na vida dessa pessoa. Eu te peço em nome de Jesus Cristo.
aquele que passou por esse momento difícil e venceu. Eu te peço em nome dele. Amém. E você diga, amém, eu creio, eu acredito. E Deus vai ajudar você a vencer esse momento difícil pelo qual você está passando, assim como ajudou a Jesus passar por aquele momento angustiante e depressivo pelo qual ele passou, né? Mas e os discípulos? Aí nós temos um problema sério. Eles dormiram, não conseguiram acompanhar. Isso às vezes incomoda a gente também, porque a gente está passando por um problema e os amigos que deveriam ajudar, apoiar, dormem. Ou seja, não apoiam, né? Mas Jesus sabia o que estava acontecendo, né? Enquanto Jesus orava e sofria aquela angústia, eles estavam dormindo, né? E o comentário continua dizendo, os discípulos em seu cansaço cederam àquela estranha sonolência que os dominava. Jesus, olhando com tristeza para eles, disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Está lá em Mateus capítulo 26, verso 45. E isso nos leva para a próxima parte do nosso estudo, que tem como título Deixando Tudo para Fugir de Jesus. É um título um pouco estranho, né? Porque normalmente as pessoas abandonam tudo para seguir a Jesus. Foi o caso de Pedro, né? Tiago, João, os discípulos, Mateus, né? Abandonaram tudo para seguir a Jesus. Alguns não abandonaram, não, e não seguiram. Mas aqui é o contrário, deixando tudo para fugir de Jesus. Claro que é melhor deixar tudo para seguir a Jesus, né? Agora parece que tudo mudou. Vamos ler Marcos capítulo 14, versos 43 a 52. Diz assim, e logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha, aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe, Mestre, e o beijou. Vocês sabem que tem um contraste aqui, né? Maria se desprendeu de 300 denários. E Judas, 30 moedas, né? Vendeu o seu mestre, traiu o seu mestre. Né? E o livro desejado de todas as nações diz o seguinte, Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro, mas não fora sempre tão corrupto para praticar um ato como esse. Havia alimentado a avareza até que esta se transformou na grande motivação de sua vida. O amor a Mamon superou seu amor por Cristo. Tornando-se escravo de um vício, entregou-se a Satanás para ser levado a todo tipo de pecado. Isso acontece, viu? A pessoa vai pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, vai aumentando, daqui a pouco um valor é maior, daqui a pouco está assaltando milhões, né? Ou dando golpe de milhões, e acha que está correto. Alguns acham que na posição que está pode pegar o que quiser. Infelizmente, isso acontece nos dias de hoje e boa parte dessas pessoas justificam o seu ato. Ah, todo mundo faz assim. Né? Isso é muito comum, especialmente no nosso país, né? Vocês sabem disso. Muito triste tudo isso. E olha o que acontece na descrição de Marcos. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, a gente sabe que é Pedro, né? Feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo, Jesus disse-lhes, saístes com espadas e com porretes a prender-me como a um salteador?
Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes. Mas isso é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. E lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. O caos se instala, né? E em meio à confusão, Pedro, ele disse que estava disposto a morrer por Jesus, mas parece que no fundo era verdade, porque ele tomou uma espada, a única que ele tinha. E tanta gente, ele avançou para a primeira pessoa que estava na frente dele. Era um servo, né? Marcos não menciona o nome da pessoa, outro evangelho menciona. E agora Pedro quer cortar o pescoço da pessoa, né? Ele desviou, foi rápido, foi ágil. Parece que só cortou a orelha, né? Esse negócio de orelha tá meio comum, né? A orelha ferida, né? Feriu a orelha do servo, né? Rapaz, era rapidinho, né? E Jesus pega a orelha e cola no local de novo, faz um milagre. Na verdade, esse não foi o único milagre daquele momento. Se você ler os outros evangelhos, vai ver que Jesus fala assim: quem vocês estão buscando? E quando eles vêm para Jesus, ou falam o nome de Jesus, o anjo aparece, né? E eles caem para trás. Né? E Jesus fala de novo. Então, existe um milagre ali. E mesmo diante desse milagre, os discípulos fogem. E as pessoas o prendem para se cumprir as Escrituras. Ele se entrega, né? Vamos ler mais um trecho do livro O Desejado de Todas as Nações. Os discípulos ficaram aterrorizados ao verem que Jesus permitia ser preso e amarrado. Pedro sugeriu que se salvasse. Seguindo essa sugestão, os discípulos o deixaram e fugiram. Está lá em Mateus 26, 56. Mas Cristo havia predito essa deserção. Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Mas tem um relato interessante aí. Aparece um rapaz que, na hora da fuga, ele deixa a roupa e foge nu. Alguns creem que ele fugiu apenas com a roupa de baixo, né? Deixou a capa para trás. E muitos creem que esse é o Marcos, porque ele não quer dizer que é ele, mas ele coloca ali, né? Na verdade, todos fugiram. Será que foram todos mesmo? Bom, a Bíblia menciona pelo menos 2 que ficaram por perto. Um deles é Pedro, que diz que Pedro o seguia de longe, mas estava ali, né? E parece que João também, porque depois ele intervém ali para Pedro entrar no ambiente e tudo mais. Então, parece que João tinha um conhecimento, uma conexão ali das pessoas que serviam ali ao sumo sacerdote, né? E chegamos então à parte final desse estudo de Marcos 14, que é a prisão de Jesus. E o título dado pelo autor da lição é: Quem é você? Quem é você? Vamos ler o que diz o livro de Marcos. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam esses contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe punhadas e dizer-lhe: Profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas.
Que episódio triste, né? Aquelas pessoas, aqueles servos dando bofetadas no Criador. Aquelas pessoas estavam endemoniadas, estavam servindo ao demônio. Infelizmente, isso existe até hoje. Às vezes o demônio toma uma pessoa e essa pessoa começa a perseguir um cristão, uma pessoa por causa da sua fé, zombar da fé. Pessoas endemoniadas. O demônio ainda está atuante nesse planeta, mais do que nunca, nesses últimos dias, né? E a nossa lição, ela traz o seguinte comentário. O sumo sacerdote se dirigiu a Jesus. A princípio, ele não respondeu. Mas então o sumo sacerdote o colocou sob juramento, de acordo com Mateus 26:63, e perguntou se ele era o Messias. Jesus admitiu que era o Messias e citou Daniel 7, versos 13 e 14, que se refere ao Filho do Homem, sentado à direita de Deus e vindo com as nuvens do céu. Isso foi demais para o sumo sacerdote, que rasgou as vestes e clamou pela condenação de Jesus, o que o concílio autorizou imediatamente. Humilharam Jesus e cuspiram nele. Então vendaram seu rosto, bateram nele e pediram-lhe que profetizasse. E note o seguinte, enquanto Jesus lá dentro era injuriado, era esbofeteado, era cuspido, uma outra cena ocorria do lado de fora. Pedro negava a Jesus. Pedro mentia dizendo que não conhecia Jesus. Chegou mesmo a praguejar para não se parecer com o seu mestre. E chega o momento em que a profecia de Jesus se cumpre. O galo canta exatamente como Jesus predissera. E o olhar de Pedro se cruza com o de Jesus lá dentro. E Pedro se desmancha, né? Que situação triste. Aquele que dizia que era forte, que faria de tudo, percebeu que não era bem assim. Veja o comentário do livro Desejado de Todas as Nações. Quando os degradantes juramentos acabavam de sair dos lábios de Pedro e o agudo canto do galo ainda soava em seu ouvido, o Salvador, em meio aos severos juízes, virou-se e olhou diretamente para o pobre discípulo. Ao mesmo tempo, os olhos de Pedro eram atraídos para o Mestre. Naquela suave fisionomia, ele viu profunda piedade e tristeza. Mas nenhuma irritação era vista ali. Contemplar aquele rosto pálido e sofredor, aqueles lábios trêmulos e aquele olhar amável e cheio de perdão, atravessou como uma flecha o coração de Pedro. Sua consciência foi despertada, sua memória foi ativada. O discípulo se lembrou de sua promessa feita poucas horas antes de que iria com seu Senhor à prisão e à morte. Lembrou-se de sua tristeza quando no cenáculo Cristo lhe dissera que ele negaria seu Senhor 3 vezes naquela mesma noite. Pedro acabava de declarar que não conhecia Jesus, mas compreendia agora com amarga dor que o Senhor o conhecia muito bem e que lia em detalhes seu coração, cuja falsidade nem ele próprio conhecia. Eu fiquei pensando, sabe, ao estudar essa lição essa semana, sobre esses 3 personagens que vimos na lição: Maria, Judas e Pedro. Maria, Judas e Pedro. Maria era pecadora. Jesus a aceitou, né? Judas era pecador. Jesus o aceitou. Pedro era pecador. Jesus o aceitou. Maria era pecadora, mas se arrependeu e Jesus a perdoou. Pedro também era pecador, se arrependeu e Jesus o perdoou. Mas Judas não se arrependeu e Jesus não pôde perdoá-lo. Notem que temos pessoas que colocam hoje em dia os nomes dos filhos de Maria, né?
Eu mesmo tenho uma prima chamada Maria. Na verdade, Maria José. Maria. Existem muitas Marias por aí. Lembrando aquela mulher virtuosa que, por amor, dedicou tudo o que possuía para ungir a Jesus. Outros admiram Pedro e colocam o nome de Pedro nos seus filhos. Eu mesmo tenho um neto chamado João Pedro, né? Pedro, discípulo de Jesus. Depois desse episódio, ele ficou do lado de Jesus, acabou morrendo, crucificado também, né? Mas e Judas? Vocês conhecem algum amigo aí chamado Judas? Conhece alguém que colocou o nome de Judas no filho? Não é normal colocar o nome de um traidor num filho, né? Mas eu acredito que existem pessoas que gostam de bandidos e de repente colocar esse nome aí, não é? Eu conheço pessoas que apelidam outros traidores de Judas, né? Mas não é comum. O comum é Maria, Pedro, né? João, Marcos. São os heróis da Bíblia, né? Que essas histórias da Bíblia, que eu gosto muito, né? Possam inspirar a sua vida, sabe? Ainda que você tenha pecado como Maria, nós vemos que Jesus expulsou demônios da vida dela, né? Demônios que dominavam a vida dela. Ela tenha negado a Jesus muitas vezes, mas depois voltou, foi perdoada e não mais abandonou a Jesus, né? E ela generosamente demonstrou a gratidão a Jesus. E você? Já foi generoso o suficiente para demonstrar essa gratidão a Jesus? Que o Senhor nos ajude a sermos como Maria, né? Aceitarmos o perdão de Jesus, sermos gratos a Jesus por tudo que Ele fez por nós. Vamos orar? Ore comigo neste momento. Querido Pai Celestial, eu louvo o Teu nome porque o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Nós temos aqui, Senhor, esses 3 exemplos. 3 exemplos na Bíblia Sagrada. Nos ajude a tomar o bom exemplo de Maria, que não saía mais de perto de Ti, Senhor, para ouvir a Tua palavra. E finalmente chegou um momento que ela pôde demonstrar a gratidão que sentia pelo perdão dos pecados. Senhor, abençoe essas pessoas que estão assistindo este programa nesse dia. Toque no coração deles, que eles possam se arrepender e ser perdoados por Ti, e que tenham paz, a paz que vem de Jesus, a paz que o perdão produz. Mesmo Pedro, depois que foi perdoado, e o Senhor perguntou para ele: Pedro, você me ama? E ele respondeu: amo, Senhor. E o Senhor deu uma missão para Pedro e ele cumpriu essa missão. E como ele é agradecido a Ti, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário. E você que está aí, diga: Senhor, eu creio. Eu quero confessar os meus pecados diante de Ti. Por favor, Senhor, me perdoe. Falou isso? Fale: Senhor, me perdoe dos pecados que tenho cometido. Purifique a minha vida. Esteja ao meu lado. Eu te peço, Senhor, uma bênção especial sobre essa pessoa que está assistindo nesse momento. Talvez esteja sofrendo, talvez tenha algum problema, alguma dificuldade na vida. Talvez seja uma doença. O Senhor sabe, Senhor. Traga a cura. Talvez seja um problema financeiro. Ajude, Senhor, na solução do problema. Talvez seja um problema familiar. Senhor, traga paz a essa família. Nós entregamos essas pessoas em Tuas mãos porque confiamos que o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre eternamente. Nos atenda, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, encerramos mais um
uma parte aqui. Na verdade, essa lição de número 11 é a antepenúltima. A próxima já vai ser a penúltima e depois a última, né? Estamos terminando o livro de Marcos e logo vamos continuar estudando aí o livro de João, tá bom? Mas não se esqueça de estudar a sua lição, aprender mais a respeito de Jesus. Se você gostou, por favor, deixe aí o seu positivo. Se você quer comentar alguma coisa, comente. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês, de onde vocês estão assistindo. Alguns assistem de longe. E muito obrigado a todos aqueles que oram por mim, oram por minha família, orem por esse projeto, né? Alguns contribuem mesmo financeiramente, e eu agradeço por isso. É graças a isso que a gente consegue manter aí esses vídeos no ar a cada semana, né? Nem sempre é fácil, mas aí está para a glória de Deus. Enquanto Ele der força, sabedoria, entendimento, clareza de mente, a gente vai seguindo fazendo, tá bom? Que Deus abençoe você. Olha, não se esqueça de assistir também os outros vídeos. Estamos aí com o livro Daniel, né? Eu não tenho conseguido gravar na velocidade que gostaria, mas tenho postado. Estamos quase no final do estudo do livro de Daniel. Tem livros sobre profecias e eu pretendo colocar alguns vídeos mais aí assim que possível. Tá bom? Que Deus abençoe você. Essa semana encontrei uma pessoa em uma exposição lá em Olambra, e ele mostrou que a tia dele lá no Rio Grande do Sul estava assistindo um dos nossos vídeos antigos que a gente posta aqui, né? Olha, um grande abraço aí a essa tia do Rio Grande do Sul. Se ela estiver assistindo, ela vai saber do que eu estou falando, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que o Senhor seja a sua força. E lembre-se, eu sempre digo, chegou a hora da volta de Jesus. Até o nosso próximo encontro.